O desembargador Marcelo Câmara Raslan, e em seu nome eu saúdo todo o corpo presente na mesa, todo o jurado, bem como as senhoras e os senhores presentes no plenário. Na tarde do dia 28 de abril de 1876, um brasileiro, negro, pobre, escravo Francisco, fora o último brasileiro a subir os degraus, acompanhado de seu algoz, rumo à forca, cumprindo a pena capital, a pena de morte. E o que temos em comum nos nossos dias, com os dias do escravo Francisco, é o mesmo sentimento nefasto, enganoso, de que a pena de morte reduz os índices de violência. Mentira! Falácia! Ou ainda pior, vemos em alguns o desejo da asepsia social, algo presente entre as milícias, alguns presos e às vezes até entre membros de forças de segurança, diz a psicologia forense. Senhoras e senhores, 100 anos antes do escravo Francisco, um jovem rapaz, um italiano de 26 anos, Cesare Beccaria, escreveu a sua obra-prima. Deixou um verdadeiro legado para nós, operadores e futuros operadores do direito. Ele escreveu dos delitos e das penas. Naquela obra-prima, que vem iluminando os códigos penais de todo o globo, Cesare Beccaria, de modo definitivo, sentenciou à morte a pena de morte. Disse ele, iluminado por um humanismo que já estava às portas, ele pode dizer, abre aspas, parece absurdo que as leis, expressão da vontade pública, que repelam e punem o homicídio, o cometam elas mesmas, e que, para dissuadir os cidadãos do assassinato, promovam o homicídio público. Olha, senhoras e senhores, de fato, o pensamento de Cesare Beccaria era de fato real, uma necessidade de ser observado. Como pode o Estado, com dinheiro público, bancar um algoz? Cesare Beccaria defendeu que, havendo penas em justas medidas e aplicadas de pronto, o mais rápido possível, logo após o delito, isso sim iria inibir o crime e também punir de modo justo os criminosos. Senhoras e senhores, este mesmo humanismo estava presente no poder constituinte originário de 1988, quando em sua cláusula pétrea, no rol do artigo 5º da nossa Constituição Federal, no inciso 47, a linha A, diz: não haverá pena de morte, exceto em caso de guerra. Senhoras e senhores, é bem verdade que os nossos deputados constituintes estavam sob os olhares atentos da ditadura. E, senhoras e senhores, se vocês derem uma breve olhada, não passando, no Código Militar Penal, no Código Penal Militar, verão que artigos que permitem a pena de morte de militares e são tão sombrios quanto o que previam aqui na época de Cesare Beccaria. Crimes menores que em tempos de paz são punidos com apenas 1 ano ou no máximo 2, em tempos de guerra, pena de morte. Justamente onde os ânimos estão exaltados. Mas, senhoras e senhores, vamos nos ater no nosso país, no país que queremos, e pensarmos em tempos de paz. Se é que existe paz nas ruas. Senhoras e senhores, é importante observarmos que exatamente nos países onde o governo é totalitarista, são lá, nesses países, é que existe a pena de morte. Salvo, se não me engano, 2 democracias. E os Estados Unidos é uma delas. Lembrando que nem todos os seus estados são signatários da pena de morte. E os que têm reconhecem que existem erros grotescos na hora da execução e não poucas vezes
não poucas vezes, se matam inocentes, promovido com dinheiro público, e não com 3 milhões de dólares por execução dos Estados Unidos. Meus amigos, temos que observar bem toda vez que alguém se levanta com essa bandeira funesta, dizendo pena de morte porque ninguém aguenta mais. Não, senhoras e senhores. O que vai acontecer? Vai ser criminosos ocultando cadáveres. Vai ser, às vezes, um crime que seria de uma monta sendo agravado com a morte, com o homicídio. Não teríamos paz praticando a vingança. Não faz sentido. Não fazia sentido para a becaria. Não faz sentido para nós. É importante observarmos que a nossa justiça, ela busca o bom caminho. Mas às vezes existem erros. Um erro não muito distante de nós ocorreu em 1937, o caso dos irmãos Naves. Ali era Joaquim e Sebastião Naves. Eles foram no interior de Minas Gerais prestar queixa do desaparecimento do primo Benedito. Ora, ali ocorreu tanta falácia, os ânimos se exaltaram tanto que os 2 irmãos foram presos, torturados a fim de uma confissão para a pena, e depois foram punidos com a pena de 8 anos. Aliás, tiveram regressão de pena, e por bons comportamentos que os irmãos tinham, pegaram 8 anos. Saíram de lá, o irmão Joaquim, mais novo, morreu logo depois, vítima de enfermidade que adquirira na cadeia. O seu irmão Sebastião, passado alguns dias, reencontrou o primo Benedito. E mesmo, são salvo, estava este tempo todo na propriedade rural da família no interior de Goiás. Senhoras e senhores, como seria restituído para aquela mãe que viu o Estado, com a sua força coercitiva, aplicar uma pena capital, bancada com dinheiro público. Só teremos paz, em tempos de paz, quando observarmos com atenção e julgarmos com equidade e não com vingança.